Boa tarde. Primeira página desta semana vai falar de um tema que interessa a todos indistintamente. Aos jovens, porque vão pagar essa conta e podem se preparar para o futuro. E os com mais idade, porque ainda vão depender da família, além do INSS. Falamos hoje de aposentadoria. Acompanhe. O Brasil tem atualmente 24 milhões de aposentados e pensionistas, sendo que somente 1% deles é financeiramente independente. Os demais dependem da ajuda de familiares ou vivem na miséria. Se olharmos para o futuro, então, o quadro ganha pinceladas dramáticas. Cálculos do IBGE dão conta que até 2020, mais de 5 milhões de brasileiros estarão aposentados e em 2060 teremos menos crianças e mais idosos. A população com mais de 65 anos nessa época crescerá de 7% para 26%. Será que essa conta fecha? Há dinheiro para novas aposentadorias e também para a chamada desaposentadoria? Esse nome é complicado. Convidamos o advogado Edson Filgueira Júnior, da Machado Filgueiras Advogados Associados, banca que atende diferentes áreas do direito e tem ênfase no setor previdenciário, para nos ajudar a esclarecer as principais dúvidas levantadas pelos internautas. Muito bem-vindo e obrigado pela presença, Edson. Boa tarde a todos. Vamos começar com... O brasileiro tem o hábito de fazer planejamento previdenciário e o que é isso na prática? A gente verifica que, culturalmente, o brasileiro não tem uma consciência previdenciária grande, né? Isso, comparado com os outros países, a gente verifica que o brasileiro deixa muito para a última hora, para os últimos meses, para os últimos anos, para verificar a situação previdenciária dele. Então, o objetivo desse trabalho de planejamento é trazer essa consciência previdenciária para os segurados, né? O objetivo de, bem antes de completar os requisitos, verificar a situação previdenciária e, possivelmente, verificar a melhor forma de ele atingir o melhor benefício possível com o menos custo possível. Como também fazer um estudo, um levantamento, para saber se todas as contribuições previdenciárias dele, durante a vida laborativa dele, constam realmente no sistema do INSS, estão tudo ok, não tem nenhuma divergência. Porque a gente verifica hoje em dia que 80% dos indeferimentos hoje, junto à Previdência Social, se justificam por falhas e divergências entre o sistema de controle de contribuições do INSS e a comprovação do efetivo recolhimento pelo segurado. Então, antecipando essa análise, antecipando essa conferência, evita muitas vezes da pessoa ter qualquer tipo de problema ou de indeferimento ou de demora na concessão do benefício que venha a requerer, né? Que idade é adequado começar a fazer isso? Desde sempre? Começou a trabalhar? A gente verifica que, como hoje a idade média para aposentadoria do homem está 55 e mulher 50 anos, a gente acha que dentro dos 40, 45 anos seria uma boa idade para começar a realizar o planejamento, né? Bem que não existe uma idade fixa, né? Quanto antes planejar, a gente consegue futuramente melhorar a forma de prevenção e concentração previdenciária, ou seja, a gente consegue planejar o futuro, o passado já não dá. Então, quanto antes ele verificar, a gente consegue fazer esse planejamento, a pessoa consegue ter essa visão do quê? Que dia mês ano ele vai completar os requisitos, como está a situação previdenciária dele em relação ao INSS, o fator previdenciário hoje, que é a grande questão que as centrais sindicais hoje em dia estão querendo que ele acabe, como está a influência dele, do seu caso específico. O fator previdenciário, cada pessoa ele tem uma incidência, ele não é um valor padrão, né? Então depende muito da sua idade, do seu tempo de contribuição, e essa sua visão, uma forma preventiva, você consegue verificar qual que seria a melhor época de você se aposentar e que o fator previdenciário não te prejudique tanto ou te prejudique de uma forma menos danosa. Se eu sou assalariado, eu começo a trabalhar, o que eu preciso começar a guardar além da carteira assinada? Na verdade, a gente orienta sempre que a carteira assinada e os documentos relacionados ao seu salário, à sua rescisão, ao seu fundo de garantia, ou seja, a gente verifica que muitas pessoas não guardam lerite, né? Saíram de uma empresa, entraram na outra, não guardam a rescisão de contrato de trabalho, não guardam comprovante de levantamento, por exemplo, do fundo de garantia, do seguro-desemprego. E essa documentação é sempre muito importante para caso ocorra alguma divergência no sistema do INSS. Porque muitas vezes a simples carteira profissional em si, embora existe um entendimento jurisprudencial que a carteira profissional em si é uma prova plena,
nós verificamos que quando essa carteira profissional, com essas informações dos vínculos, divergem do sistema do INSS, muitas vezes o INSS pede algum documento complementar além da carteira de trabalho. Então, numa hipótese, por exemplo, de um vínculo que esteja devidamente registrado na carteira de trabalho do segurado, mas por algum motivo no sistema do INSS não conste esse vínculo empregatício e, consequentemente, as suas contribuições. O INSS normalmente pede que a pessoa apresente algum outro documento complementar. Por exemplo, uma declaração da empresa informando que ele trabalhou de período tanto a tanto, mais uma cópia da ficha de registro de empregado. Aí nós estamos falando de um período de 30, 40 anos atrás, uma empresa que faliu, que não existe mais, que mudou de endereço, e aí começa a dificuldade. Mas se ele tem um documento guardado, por exemplo, uma rescisão de contrato de trabalho, uma autorização de movimentação do FGTS dele, isso já supre essa possível divergência para sanar essa pendência. E tem como ele acompanhar mês a mês se estão depositando o dinheirinho dele? Né? Desde 1994 foi criado o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Né? Então, desde 94, hoje em dia, as informações estão mais confiáveis. Mas nós temos informações pretéritas. Né? Começou a ter um controle de 75, novembro de 75, como ter o controle das contribuições. De 75 até 85, o controle é através de máquinas e microfilmagens, que existem muitas falhas. Né? Então, hoje em dia, o segurado pode comparecer em qualquer agência da Previdência Social, cadastrar uma senha, que é chamada de CAD-senha, e mensalmente verificar se a contribuição dele lá consta no cadastro dele. Isso é uma coisa que a gente orienta. Pode ser feito uma vez por ano, entrar e verificar, não precisa ser todo mês, mas fica a critério do segurado. Mas existe a possibilidade de o segurado acompanhar como estão as informações contributivas dele junto ao sistema do INSS. Em caso de alguma falha, já existe até no próprio site da Previdência Social um agendamento, um serviço que você retifica ou apresenta com validação de alguma divergência que possa aparecer. E no caso de quem não é assalariado, por exemplo, ou é empresário, ou autônomo, como é que faz? A mesma forma, o mesmo cadastro, essas informações contributivas são tanto para os segurados empregados, empresários, autônomos e também tem a figura do facultativo, que é aquele segurado que, embora não tenha nenhuma vinculação, né, profissional, quer contribuir, que é o caso dos informais, do dono do lar, do estudante, do dono de casa. Ele vai pagar o quê? Um carnezinho? Um carnezinho. Hoje os empresários, desde a Lei 10.666 de 2003, eles recolhem através da GFIP, né? Junto com os recolhimentos dos empregados. Então os empresários hoje em dia, desde abril de 2003, não recolhem mais no carnezinho, recolhem na GFIP. Os autônomos, os facultativos ainda recolhem no carnezinho normal. Qual que é o momento oportuno para se requerer aposentadoria? Por idade ou tempo de contribuição? Na verdade, hoje em dia, a aposentadoria por tempo de contribuição, que é a mais famosa, é a que tem mais volume, ela teve duas mudanças significativas aí, tá? A primeira veio na Emenda Constitucional número 20, em 16 de dezembro de 98. Né? Até então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tinha a proporcional e a integral. A aposentadoria proporcional, na época, a lei dizia que o homem teria que ter no mínimo 30 anos de contribuição e a mulher 25 anos de contribuição. E idade não importava? Nenhuma. Tá. A integral, a lei dizia o seguinte, que o homem teria que ter 35 anos de contribuição e a mulher 30, sem qualquer limite de idade. Veio a Emenda Constitucional número 20, que na verdade a proposta era para aprovar uma idade mínima que infelizmente não conseguiram, tá? Felizmente ou infelizmente, depende da visão, né? E incluíram dentro dos novos requisitos, após essa emenda, que a aposentadoria proporcional, além de ter o mínimo de tempo, também vai ter uma idade mínima e um pedágio que eles instituíram. É bom frisar que essa mudança da legislação, em 16 de dezembro de 98, veio trazer mudanças apenas para a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Para a aposentadoria por tempo de contribuição integral, não mudou nada. Basta o homem ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos. Não tem qualquer limite de idade. O limite de idade que veio em 98 foi para quem quer aposentar pela aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Quais seriam esses requisitos extras? Para o homem, o limite de idade 53 anos, para a mulher 48 anos de idade, e eles incluíram aí no pedágio. O que é esse pedágio? Que muita gente não... Não é um fator previdenciário. Não é. Vamos chegar lá também. Vamos chegar. Então, o pedágio ele foi aplicado junto
com a idade, veio junto com a idade mínima, e ele é o quê? O tempo que faltava para cumprir os requisitos mínimos na data da mudança da lei, então 16 de dezembro de 98, tá? A lei diz que o seguinte, que além desse tempo mínimo que faltava para completar, a pessoa tem que trabalhar mais 40% sobre esse tempo. Exemplo, vamos dizer que um homem, na lei 16 de dezembro de 98, tinha 30 anos certinho, tá? Vamos fazer outro exemplo. Vamos dizer que ele tinha 25 anos, tá? Faltava só 5 para ele completar os requisitos 30 mínimos necessários. Além desses 5, ele vai ter que trabalhar mais 40% sobre 5, ou seja, 7 anos. Além de ter os 53 anos de idade, tá? Na prática, a gente verifica que realmente essa mudança legislativa, ela desestimulou de uma forma bastante relevante a proporcionalidade. Porque a gente viu que, além de a pessoa demorar para cumprir esse pedágio ou a idade mínima, muitas vezes, essa data que ele vai cumprir esses 2 requisitos extras, já tem os 35 anos de contribuição e pode aposentar pela integral. Entendi. Além de ser um valor muito mais vantajoso. Hoje praticamente, os 35 anos é que predomina. Isso, a gente até orienta, né, muitos segurados, só em última hipótese, aposentar no proporcional. Porque além de ser proporcional, 70% da média das suas contribuições, ainda você tem o fator previdenciário. Então, às vezes, você vê que o valor é muito reduzido com base na média da sua vida contributiva. Então, a gente realmente não orienta, só em último caso, aposentar na proporcional. E com os 35 anos de contribuição e a idade mínima atingida, por que entra lá um desconto que o sujeito não chega até os 65, é isso? 65 anos? Isso. Na verdade, os 65 anos que existe uma confusão é o seguinte, a aposentadoria por idade, ela tem um outro requisito diferente. Tá? Então, a aposentadoria por idade é uma outra espécie de aposentadoria em que o requisito é homem, 65 anos de idade, e no mínimo ter contribuído 15 anos de contribuição. Mulher, 60 anos de idade, e no mínimo ter contribuído 15 anos de contribuição. Só que existe uma tabela que foi instituída pela lei 8.213 de 91, que ela reduz esses 15 anos, tá? Para quem teve uma idade, completou a idade em anos anteriores, embora não tenha cumprido o requisito. Por exemplo, em 2000, lembro de cabeça, em 2003, por exemplo, uma mulher que completou 60 anos. Existe uma tabela que se verifica, tá? 2003, quem completou os requisitos, qual é o número mínimo de contribuições? Se não me engano, acho que é 132 meses. Tá? Hoje, de 2011 para cá, pacificou que a partir de 2011 são 15 anos de contribuição. Porque de 91 até 2011 tinha uma escalinha, cada ano aumentava 6 meses de contribuição. De 2011 para cá, mínimo 15 anos de contribuição. Eu tenho 60 anos, 37 de contribuição, 38 de contribuição. Eu vou ser penalizado. 60 anos e 37, nós temos que fazer, na verdade, uma simulação de cálculo para verificar o quê? Se o fator previdenciário... Né, maldito fator. Esse fator ele veio com a Lei 9876 em 99, que foi a outra grande mudança. É até interessante falar por que ele veio, né? É uma fórmula matemática muito complexa, tá? Que tem como um dos seus fatores a idade da pessoa quando ela vai se aposentar, o tempo de contribuição que ela tem na época da aposentadoria e uma coisa que muita gente questiona, que é a expectativa de sobrevida dado pelo IBGE, que anualmente, todo dezembro do ano, ele é atualizado. Tá? O fator previdenciário veio porque lá em 98, quando foi promulgada a Emenda Constitucional número 20, não foi aprovada a idade mínima. Então ele veio com mais um desestimulador da aposentadoria precoce. Então, porque não só a Previdência no Brasil, mas outras previdências, Europa, América do Norte em si, o mundo inteiro, a expectativa de vida é evidente que está aumentando. Então, consequentemente, qualquer previdência tem que se adaptar à nova realidade hoje em dia, né? Não só a expectativa de vida, o avanço da medicina em si. Então, o fator previdenciário veio realmente para tentar reduzir um pouco as aposentadorias precoces, penalizando aquele segurado que cumpre seus requisitos com uma pouca idade e, consequentemente, com uma expectativa de sobrevida alta. Então, o fator previdenciário, ele é uma forma matemática, como eu falei, e quando faz o cálculo do seu benefício, existe lá o valor dele. Tá? Se ele for abaixo de 1, lógico que ele vai ser um redutor da sua média.
Só que quando ele saiu, quando ele foi promulgado, apareceu que o fator previdenciário ele pode ser positivo. Como assim positivo? Ele pode ser acima de 1, né? Só que a gente verificou o quê? Que normalmente 95% dos casos, ele é muito mais um redutor da média do seu salário do que um majorador da média. Ele só vai ser um majorador, por exemplo, que a pessoa tem uns 65 anos de idade, homem, e 40 anos de contribuição. Aí ele é positivo, né? Existe uma tabela que você pode verificar com base na sua idade, seu tempo, quando que o fator ele vai ser ou não vai atingir sua média em nada, ou seja, quando ele for 1, ou ele vai majorar, ou se ele vai reduzir. Isso existe vários sites ou até peritos que possam fazer esse cálculo e esse planejamento serve muito para a gente ter essa visão, né? Só que a gente também, na prática, a gente verifica o quê? Que às vezes a pessoa busca, o objetivo de todo aposentado é chegar no máximo, né? Sim. Como eu chego no teto máximo? Quanto é o máximo? 4 Hoje o vigente é 4.390 e 24. É o teto máximo tanto para benefício como também para contribuição, tá? Mas a gente verifica que na grande maioria dos particular, casos... né? Para quem está na iniciativa privada, não para... não, com a emenda... Daqui a pouco a gente fala sobre... com a emenda constitucional de 2003, a nova dos servidores públicos, hoje em dia existe um teto também de contribuição para eles e agora estão mutando as previdências, né, complementares de cada serviço público, né? É uma nova legislação que está vindo aí. Já alguns estados, alguns municípios começaram a implantar. Só que o fator previdenciário, a gente verifica o seguinte... que às vezes o segurado, para atingir esse melhor dos mundos, ou seja, o teto máximo, ou que o fator não vai reduzir nada do benefício dele, ele vai ter que continuar investindo, tá? E deixar de receber. Porque às vezes a pessoa tem os 30, por exemplo, um homem, tem os 35 anos de contribuição hoje, vamos dar um exemplo que o fator dele é 0,80, ou seja, está reduzindo 20% das médias do salário, a média do salário dele. Mas para ele conseguir atingir esse fator 1, vou dar um exemplo também que tem que fazer cálculo, mas é que tem que contribuir mais 5 anos. Ou seja, são 5 anos, ele tem que continuar recolhendo 5 anos, que ele deixa de receber, tudo bem, um benefício 20% a menor, para ter um benefício, para depois de 5 anos ter um benefício que ele almeja, tá? Só que a visão que muitos segurados não fazem é o seguinte, esse investimento de deixar de receber para continuar pagando, pela diferença que é quantos anos ele vai demorar para restituir esse investimento. Às vezes o tempo que ele vai demorar não vale a pena. É um jogo de pôquer. Quem interessa a banca, provavelmente que o sujeito empacote muito antes de... E aí, se ele empacotar e não tiver aposentado, a viúva ainda recebe? Ou... Não, a direito à pensão continua, mas ela vai receber aquele valor de 80%, por exemplo, nesse caso que a gente deu agora. Ele vai receber o valor, 100% do valor da aposentadoria que ele vinha recebendo, tá? Então, nesse caso, vamos dizer que ele decida não aposentar e continuar recolhendo, no caso de falecimento, a esposa vai receber a pensão como ele tivesse aposentado naquele dia. Vamos dar uma derivadinha, a gente já volta, porque essa vida moderna a gente tem que se adaptar. Então, existem muitos casais que não são casados. Certo. Se a companheira provar que vive em comum, com quantos anos ela pode receber também? Não, na verdade, o primeiro ponto, a união estável é uma coisa que muitas vezes a gente enfrenta muitos problemas de comprovação junto ao INSS, né? Nós temos muitos casais hoje em dia, ou já tiveram um casamento e vivem em união estável e não formalizam isso, tá? Na verdade, a lei, o próprio Código Civil, protege a união estável. Dentro da esfera previdenciária, a lei diz o seguinte: quando a pessoa é realmente casada, tá? Tem a certidão de casamento regulamentadinha, tudo direitinho, a dependência econômica e a união estável é presumida. Então, qual que é o único documento que a cônjuge, né, viúva tem que, ou vice-versa, tem que apresentar? Certidão de casamento. Só que acontece, quando a pessoa não é casada, a lei diz o seguinte, que a companheira que desejar receber a pensão, ela tem que provar a união estável. Então, a grande dificuldade hoje em dia a gente vê sobre a documentação da prova dessa união estável. Então, a gente verifica muitas ações judiciais que a pessoa tem que entrar na justiça contra o INSS porque o INSS entendeu que aquelas provas que ela tinha são insuficientes para provar a união estável. Então, a gente até aconselha que as pessoas que realmente não desejam formalizar o seu casamento, a sua união, façam um documento em cartório, guardem documentos que comprovem a união estável, por exemplo, comprovante de conta conjunta, comprovante de associação, se tem contrato de aluguel os dois juntos, documentos que provam que eles conviviam juntos, porque hoje em dia existe muita discussão com relação a isso. E lógico, caso comprovando a união estável,
independente da idade da pensionista, né, da viúva ou do viúvo, ele recebe até o óbito. Que outros tipos de aposentadoria existem? Eu sei que invalidez, por exemplo, nós temos público, né? Nós temos uma aposentadoria por invalidez, né, que é para aquela pessoa que possui alguma incapacidade para o trabalho total, tá, e permanente, ou seja, realmente não tem condições, mas quem verifica essa incapacidade total e permanente é um perito do INSS. Mas toda aposentadoria por invalidez, que é uma coisa que muita gente questiona, eu posso ir lá e requerer uma aposentadoria por invalidez? Formalmente não funciona assim, não existe um requerimento para aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez é o único benefício que quem concede é só o perito do INSS. E ele é sempre precedida de um outro benefício chamado-se auxílio-doença. Então, auxílio-doença, que é um benefício para quem existe uma incapacidade para o trabalho, só que ela é parcial e temporária, né? Onde a pessoa, dependendo desse auxílio-doença, ele pode ser previdenciário quando a incapacidade não advém do trabalho, ou esse auxílio-doença pode ser acidentário quando essa incapacidade advém de alguma doença profissional ou algum acidente de trabalho. Tá? E esses auxílio-doenças, as pessoas vão passando por perícias para verificar se elas têm condições de voltar a trabalhar ou não. Então, com base nessas perícias periódicas que o INSS faz, o próprio perito consegue constatar se aquela incapacidade que até então era parcial e temporária se tornou total e permanente, e ele mesmo transforma o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Tá? E a gente verifica que no dia a dia, muitas vezes, é muito esporádico o próprio INSS transformar. Às vezes tem pessoas hoje que estão 1, 2, 3 anos em auxílio-doença, passando por aquelas perícias que muitas vezes a pessoa passa por situações constrangedoras, o perito nem olha na cara da pessoa, não olha nem os relatórios médicos, e muitas pessoas vão para a justiça para buscar na justiça essa transformação. E esse auxílio-doença é proporcional ao tempo de trabalho ou é um mínimo, é um valor mínimo? Não, é um coeficiente padrão, é 91% da média de todas as contribuições de julho de 94 para cá. Não tem fator previdenciário. O fator previdenciário é uma incidência exclusiva da aposentadoria por tempo de contribuição. Ele não incide em outro benefício, nem no auxílio-doença, nem na aposentadoria por invalidez, nem na aposentadoria por idade. Tá? Na aposentadoria por idade, a própria lei diz que ele é facultativo, ou seja, ele só aplica quando ele aumenta o valor, tá? Quando ele é positivo. E os rurais seguem a mesma... Mesma coisa. E o funcionário público mudou agora? O funcionário público tem uma regra particular, né, de 2003 para cá. Né, o objetivo de todas as mudanças do servidor público, só que tem várias questões de paridade, direito adquirido, é que futuramente tenha uma igualdade de condições. O serviço privado e o serviço público. O objetivo da mudança da lei é essa. Tá? Então, um servidor público que entrou a partir de agora, as regras de aposentadoria são idênticas ao serviço privado. Só que existem direitos adquiridos, existe regra de transição para cada tipo de... Até morrer esse povo todo, 2003, Exato. 3000. Exato. Então, e o que é a aposentadoria especial? Então, a aposentadoria especial é uma coisa que realmente os metalúrgicos, o pessoal de centrais sindicais, estão sempre objetivando esse tipo de benefício. Insalubridade, alguma coisa assim? Na verdade, a aposentadoria especial ela surgiu como? Ela surgiu porque o legislador começou a verificar o seguinte, que deveria ter um tratamento diferenciado daquele segurado que, embora contribui e trabalha numa sala, trabalha com ar-condicionado, do segurado que contribui, mas trabalha exposto a um forno de 30 graus centígrados, ou exposto a um ruído de 90 decibéis, ou exposto a eletricidade, ou exposto a agente nocivo. Por quê? Existe uma possibilidade grande, potencial, de ter algum prejuízo da saúde, porque ele está exposto a um agente agressivo à saúde. Então, lá em 1964, foi o primeiro decreto que definiu a forma de diferenciar a atividade comum da atividade especial. Tá? Então, lá criou um rol de categorias profissionais. Na época, definiram fazer essa diferenciação através da categoria profissional. Tá? Então, lá em 64, por exemplo, motorista de ônibus, o de caminhão, polícia, bombeiro, guarda, engenheiro civil, médico. Então, pela simples categoria, ele já tinha direito a reconhecer a atividade especial dele. O que isso trazia de vantagem? Né? Aquela pessoa que comprovasse 25 anos de atividade especial, ou em uma daquelas categorias profissionais,
elas podiam aposentar 10 anos antes, como se tivesse 35 anos. Então ele aposentava, homem aposentava, tanto homem como mulher, 10 anos antes, mulher 5 anos antes. Como se fosse aposentadoria integral. Tá? Aquelas pessoas que, por exemplo, que não conseguiam atingir os 25 anos, exemplo, uma pessoa ficou 10 anos trabalhando na Cozipa, exposto a ruído alto, forno de grau Celsius alto, só que depois saiu, foi para um serviço administrativo. Como que ficaria essa hipótese? Ela não conseguiu atingir os 25, mas ela ficou 10 anos lá. Então a lei possibilitou, depois de uma avaliação, saiu uma legislação dizendo que aquelas pessoas que não conseguiram completar o tempo mínimo para conseguir a aposentadoria especial podem converter aquele período de atividade especial em comum, com acréscimo de 40% para homem e 20% para mulher. Exemplo, um homem que trabalhou 10 anos, quando ele for se aposentar e comprovar que aqueles 10 anos ele teve exposto a agente nocivo, vai contar 14, mulher vai contar 12. Tá? E essa legislação veio, até que em 28 de 4 de 95 teve uma grande mudança, não acabando com a aposentadoria especial, que muita gente acha que ela acabou, tanto em 95 como em 98. Ela não acabou, ela continua até hoje. O que mudou foi a forma de você comprovar a sua atividade especial, a sua nocividade do seu ambiente de trabalho. Até então, bastava você ter aquela categoria profissional. Né? O legislador mudou isso, tirando a categoria profissional como forma de reconhecimento da atividade especial e mudou isso para a seguinte forma, que está vigente até hoje. A pessoa tem que comprovar o agente agressivo à saúde. Não importa mais a função, não importa o nome do cargo. A pessoa tem que demonstrar, com base numa lista nova, se ela está exposto a um daqueles agentes nocivos. Então, por exemplo, ruído hoje. A legislação diz que só acima de 85 decibéis enquadra como atividade especial. Produto, pega aquela britadeira ali no... Produto químico. Tem uma listagem lá de produto químico, dependendo da concentração com base na R15 do trabalhista. Se estiver acima daqueles limites, é considerado especial. Agente biológico, trabalha em hospitais, tem que demonstrar que está exposto a doença e fé contagiosa. Então existe agora uma nova listagem, não mais por categoria, e sim por agente nocivo. Né? Doutor Edson, e essa mudança aos 43 minutos do segundo tempo, como é que fica a pessoa que está com o direito adquirido, parcialmente? Essa é a grande questão, a diferença do direito adquirido e a expectativa de direito. Né? Então, o direito adquirido é quando, vou dar um exemplo, vamos dizer que, por exemplo, homem, 35 anos de contribuição hoje. Eu fiz os meus 35 anos hoje. Eu tenho meu direito adquirido, mas eu não fui no INSS requerer. Vamos dizer que amanhã a lei falou, a partir de agora é 40 anos. Aí eu tenho direito adquirido, a lei não vai me pegar. Mas se eu tenho 34 anos, a lei amanhã fala 40, ela me pega. Exceto se a própria lei nova que mudar, por exemplo, para 40 anos, criar uma regra de transição para tratar de forma diferenciada quem já vinha na regra antiga. Tá? Então a diferença, muitas vezes, a pessoa, mas eu já vinha naquela regra antiga, mas você não cumpriu os requisitos. O fato de você estar contribuindo e não implementar os requisitos não te garante o direito adquirido. Essa é a grande diferença do direito adquirido para a expectativa de direito. Então a gente verifica que todas as legislações previdenciárias, a grande maioria, que tem alguma mudança brusca, elas criam uma regra de transição, para tratar quem já vinha no sistema antigo. A própria lei que incluiu o fator previdenciário, que é a lei 28.11.99, a lei 9876, ela diz o seguinte, para quem iniciar a atividade a partir daquela data, que iniciar a inscrição na Previdência, o cálculo será a média de toda a vida laborativa dele. Mas quem já vinha no sistema, o que a lei falou? Para quem já vinha no sistema, a média será o quê? De julho de 94, definido esse mês e esse ano, porque as informações estão mais confiáveis, até a data da entrada do requerimento. Não pegaram desde lá de trás. Então eles criaram uma regra de transição. Por próprios servidores públicos também, todas as mudanças que tem, existe uma regra de transição para cada mudança. E quem nunca contribuiu e atingiu a tal da idade mínima, consegue aposentadoria ou não? Essa é uma outra questão seguinte, não existe aposentadoria sem contribuição. Tá? Existe um benefício hoje que muitas pessoas confundem com a aposentadoria, mas ele não é. Não tem, toda a aposentadoria, que é um benefício previdenciário, tem que ter contribuição. O que acontece? Existe um outro benefício, que é um benefício assistencial, que não necessita de contribuição,
que as pessoas confundem com a aposentadoria, que é chamado de amparo assistencial ao idoso ou deficiente físico. Tá? É um benefício assistencial que não necessita de contribuição, tá? Que simplesmente é gerido pela Previdência Social, mas é um benefício assistencial. Né? O governo arca com isso, que hoje em dia, junto com as aposentadorias rurais, é o grande déficit veio desses benefícios aí. E esse amparo assistencial ao idoso e ao deficiente é o idoso aquele acima de 65 anos de idade e o deficiente, e que a família não tenha condição de subsistir essa pessoa. Então a lei fala o seguinte, que a renda per capita para ter direito a esse benefício da família tem que ser abaixo de 1/4 salário mínimo por indivíduo. Ou seja, a miséria absoluta. Isso. E hoje em dia, infelizmente, existe bastante problema nesse benefício, na forma de comprovação, declarações que são feitas indevidamente sobre pessoas que vivem na família e não vivem, que ela fala que não vive, enfim. Tem muita fraude, infelizmente, nesse benefício hoje em dia, embora é um benefício assistencial que ajuda muita gente, né? Mas, tanto que ele não é aposentadoria, que ele não tem 13º, tá? Só que realmente precisa cumprir esses requisitos. Mas né? eu tenho que ter um tempo mínimo mesmo atingindo 65. Não, aí não precisa contribuição nenhuma. Não, fora isso, para ter uma aposentadoria, eu teria que ter 65 e um tempo mínimo de contribuição. Isso, hoje é no mínimo 15 anos de contribuição. 65 anos de idade homem, 60 anos mulher e no mínimo 15 anos de contribuição. E se for pelo salário mínimo, é o mínimo que ele vai ter. O cálculo, a forma de cálculo hoje, para qualquer tipo de benefício, é a média das contribuições, 80% da média das contribuições de julho de 94 até um mês antes do requerimento. Vamos pegar todas essas contribuições que a pessoa fez, vamos separar 80% das maiores, vão somar, vão dividir e vão tirar uma média. Na aposentadoria por idade, se a pessoa, por exemplo, tem 15 anos de contribuição e 60 mulher ou 65 anos homem, tá? Ele vai ter 85% dessa média. Porque a lei fala o seguinte, que para a aposentadoria por idade, o coeficiente de cálculo o que é? É 70% para ele já ter a idade, mais 1% a cada ano de contribuição. Tá? Na aposentadoria por tempo de contribuição, após apurar essa média, vem o fator previdenciário. Quer dizer que o ideal é o sujeito ter 65 anos e 35 de contribuição, aí ele ter o teto. Na verdade, a data ideal, não existe uma fórmula padrão, ela é muito individualizada. Então, no planejamento previdenciário, a pessoa vai saber qual que é a data ideal, porque a data ideal para um não é para o outro. Então, hoje em dia, com essas mudanças legislativas que tiveram, não existe uma regra padrão. Cada um vai ser uma análise específica. Né? Mas, lógico, existe uma premissa. Quanto mais idade e mais tempo a pessoa tiver quando requerer, melhor vai ser um mais próximo do teto lá. Exato. E aí onde que vocês entram para aconselhar, por exemplo, porque tem um mínimo para se contribuir e tem gente que contribui a mais, né, sem necessidade. Como é que é esse cálculo aí? Esse trabalho de planejamento previdenciário serve muito para a gente diagnosticar as hipóteses que o segurado pode atingir, algo por tempo de contribuição, o proporcional, a por idade, ou especial, e avaliar em qual dessas hipóteses ele vai chegar o melhor benefício possível com o menos custo possível. Porque muitas vezes a pessoa hoje em dia, vou dar um exemplo, é um empresário, tá? recolheu a vida inteira pelo teto máximo, tá? E está há 2, 3 anos para completar os requisitos. Como a própria lei diz que a média será tudo que ele contribuiu de julho de 94 até o mês do requerimento, e dentro desse período contributivo a lei possibilita você 20% desse período jogar fora, você pode recolher pelo mínimo. Joga fora esse aí. Pode recolher pelo mínimo, vai sair com os 20% dos menores. E não vai te prejudicar nada a média. Tá? Ou vice-versa. A pessoa que está a vida inteira pelo mínimo. Aí se ela aumentar por teto agora, vai influenciar em o que no benefício dele? Então a gente faz essas várias simulações de cálculo para a gente ter uma ideia se o investimento que ela vai fazer compensa antes dela tirar o dinheiro do bolso. Esse é o objetivo do planejamento. A idade mínima, então, só para não fazer uma confusão mental, de aposentadoria Hoje em dia, a idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe. De contribuição. Ela não existe. Mas para a pessoa começar a analisar a situação previdenciária dela, na média de 40 anos, para ela começar a fazer o estudo. Tá? Então, para eu ter um benefício bom, hoje a média das aposentadorias dos homens são 55 anos de idade homem e 50 anos mulher. Tá? Vamos falar do tal fator previdenciário? Dá para explicar bonitinho isso aí?
E só serve para ajudar o INSS, não é não? Realmente ele veio para desestimular essas aposentadorias precoces. Quando ele surgiu, lá em 99, choveu de ação judicial. Um monte de gente entrou com ação judicial contra ele. Infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal pacificou que ele é constitucional. Então, existe hoje medida judicial que acaba com o fator? Não. Você pode entrar, mas é pacífico, é justiça pacífica, vai entrar e infelizmente vai perder. Por isso que hoje as centrais sindicais, existe projeto de lei querendo acabar com ele. Né? Até uns 2 anos atrás, estava bastante na mídia essa discussão de qual que seria a alternativa para o fator previdenciário. A gente que atua no segmento há muito tempo, a gente tem quase certeza que qualquer mudança que vier será para pior. Então não adianta o governo acabar com o fator previdenciário e colocar uma idade mínima, por exemplo, 60 anos ou mulheres e 65 anos homens para poder se aposentar. Tá? Então, o fator previdenciário, embora ele penaliza aquele segurado que começou a contribuir muito cedo, né? Por outro lado, ele possibilita a aposentadoria, pelo menos, embora com valor menor. Né? O ruim é que se vê uma mudança, acaba com o fator e vai uma mudança colocando um limite de idade. Ou como que há 2 anos atrás veio com a seguinte proposta, de acabar com o fator previdenciário, mas criar o fator 95-85. Isso é um projeto de lei, não tem nada aprovado, era simplesmente uma proposta que veio, que começou a ser discutida e parou a discussão. Que era o seguinte, que aquele segurado que não quisesse aplicar o fator previdenciário no cálculo dele, homem teria que completar entre a soma da idade dele e do tempo de contribuição 95 e mulher 85. Então, na hipótese de um homem, se ele tivesse 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, ele conseguiria aposentar sem aplicação do fator. Sim. E mulher 85, se ela tivesse 50 anos de idade e 35 anos de contribuição, ela poderia aposentar sem o fator. É quase o teto, né? O Everest aí. Então você pode ver que nessa hipótese a pessoa tem que ter ou bastante contribuição ou bastante idade. Né? Só que até então essa proposta de mudança para acabar com o fator, incluir esse fator 85 não foi aprovada, está ainda em discussão. Então o fator previdenciário hoje em dia está vigente, tá? E as centrais sindicais anualmente, até agora saiu a informação de que um dos pontos mais fortes das centrais sindicais é tentar acabar com o fator previdenciário, né? A jornada de trabalho de 40 horas semanais, mas até então ele está vigente e não tem o que fazer realmente. Não tem caixa para isso, né? A questão de caixa é uma questão, se muita gente começar a pesquisar e verificar, existe um trabalho de um atuarial chamado Newton Pond, que ele traz uma visão em relação a todas as margens de contribuição, todas as incidências de contribuição social, tudo que uma empresa ou empresário paga de contribuição social. Ele fez um estudo disso. E tudo que paga de benefício. Na prática, o sistema é superavitário. A alegação de déficit é uma alegação totalmente estratégia contábil e estratégia política. Tá? Porque a gente verifica realmente que o rombo realmente da Previdência estão naqueles benefícios que não têm contribuição, que são os benefícios assistenciais. Então, se todas as contribuições sociais fossem destinadas para pagar exclusivamente aposentado que contribuíram, tem dinheiro. Mesmo as grandes aposentadorias do Mesmo as grandes aposentadorias. público? O setor público eu não posso, porque eu não tenho base de análise, mas o privado sim. Tá? O setor público, o que acontece? Teve muitos anos que não teve contribuição do servidor público, né? O setor público começou a contribuir só depois de uma legislação. Por muitos anos não teve contribuição, ele não contribuía. Tá? O setor público eu não vou falar porque eu acho que realmente tem esse déficit, mas do serviço privado não tem. Isso acontece. Dentro da conta da Previdência Social, entra o custo de benefícios assistenciais, como o salário de família, o amparo assistencial ao idoso e ao deficiente físico, a aposentadoria do rural, que não contribui, né, o segurado especial que a gente fala. Então, isso que gera realmente o rombo, né? Mas existe realmente uma jogada contábil aí, justamente para quê também? A gente verifica que o governo justifica muito a impossibilidade de melhorar o reajuste dos aposentados por causa do déficit. Né? Mas a gente verifica que muitas vezes o déficit é uma estratégia contábil. Eu sei que é complicado, mas sem uma maquininha de somar aí, é possível fazer o cálculo para começar a pagar de maneira correta aqui para dar uma dica para a gente? Sem contribuir a mais ou a menos? Hoje em dia existe desde 2003, né? Existe o mínimo e o máximo.
Dentro desse valor, você pode escolher o salário 724 ou 4.390,25. Tá? Dentro desse valor, você pode recolher o valor que quiser. Então quer dizer que eu posso recolher um mês pelo máximo, outro mês pelo mínimo? Pode. Desde 2003 acabou aquelas escalas de salário que existiam antigamente. Antigamente, por exemplo, um empresário com outro individual ou um autônomo, ele era obrigado a começar na classe 1, ficaria um ano, aí podia pular para a classe 2, e existia a tal dos intertícios. Mas como eles verificaram que o sistema é contributivo e hoje em dia a visão é que entre todas as contribuições, então não tem por que te forçar a você pagar pelo mínimo se você pode pagar pelo máximo ou vice-versa. Né? Então, desde 2003 não existe as escalas mais de salário. Você tem o mínimo e o máximo. Dentro do mínimo, que é o 724 hoje, e o máximo, que é o 4.390,24, você paga com base numa alíquota dependendo da sua atividade. Se a pessoa é empregado, tem a escalonamento, a própria empresa retém e contribui, tá? De 8% a 11%. Se você é um autônomo, tá? Você recolhe uma alíquota de 20%. Se você é um empresário, tá? Sobre o seu prolabore que você retira, a alíquota é 11%. Tá? Existem outras categorias de contribuinte que veio realmente para estimular as pessoas da informalidade a trazer, que é o microempresário, né? Que hoje é o 5%, que também tem uma outra categoria também, que são aquelas pessoas que vão exclusivamente se aposentar por idade, tá? E pelo salário mínimo. Então a legislação trouxe, foi em 2006 se não me engano, uma alíquota diferenciada, que ao invés dessas pessoas contribuírem 20% do salário mínimo, elas podem contribuir 11%. Mas essas pessoas especificamente só podem se aposentar por idade e pelo salário mínimo. Tá? Então essa é a forma de contribuição. Doutor Edson, tem uma continha aqui. O sujeito se aposentou com 37 anos de contribuição, idade mínima de 55. Continua trabalhando por mais 5 anos, certo, contribuindo com mais de um salário mínimo. Agora tem mais de 60 anos e quer repactuar ou desaposentar. É possível? A desaposentação é uma tese que está sendo bastante discutida, está bastante na mídia. Né? A Lei 8.212, que custa da parte do custeio, que regulamenta toda a parte do custeio, diz realmente que aquela pessoa que exerce uma atividade remunerada, ela obrigatoriamente tem que contribuir para a Previdência Social, independentemente de estar aposentada ou não. Por isso que hoje, o aposentado que deseja continuar trabalhando, ele continua vertendo contribuições. Só que essa mesma legislação, ela não diz que o segurado pode usufruir essas contribuições feitas após a aposentadoria para uma melhoria do seu próprio benefício, ou de uma possível restituição, ou de ter um outro benefício. A legislação não trata isso. Né? Então, até março de 94, existia um benefício que foi extinto em março de 94, que era o pecúlio previdenciário. Que ele dizia o seguinte: aquelas pessoas que se aposentaram e continuaram trabalhando, quando ela realmente encerrava as suas atividades, exemplo, o empregado dava baixa na sua carteira, ou o empresário dava baixa na sua empresa lá, contrato social, ele podia ir na Previdência e eles restituíam toda a contribuição que ele fez após a aposentadoria. Esse benefício acabou em março de 94, ele foi extinto. Mas a obrigação do trabalhador, mesmo aposentado, e continue trabalhando, continuou a obrigação tributária dele de contribuir. Tem muita gente que entende que não tem que pagar mais, o empresário, por exemplo. O assalariado não tem jeito. Não tem jeito. O empresário, se ele retira para o labore, ele tem que pagar. Isso é padrão. Tá? E está à mercê de uma fiscalização aí. Então, depois de um tempo, as pessoas verificaram o seguinte, que elas estão aposentadas por uma opção que elas fizeram, né? A aposentadoria, ela não é uma atividade, uma coisa compulsória, que vai lá, você tem que querer, é uma faculdade que o segurado tem, tá? Por isso que a gente sempre frisa que o planejamento é muito importante para ela ter visão se é o momento certo de se aposentar. Elas se aposentaram, continuaram recolhendo porque a legislação obriga. Elas não têm direito de usar essas contribuições para melhorar o benefício que já tem, porque a revisão só é para você, no caso tiver algum erro nessa aposentadoria, o que não é o caso, porque você não pode discutir contribuições futuras ao seu requerimento numa revisão que trata de uma questão anterior. Você também não pode restituir mais essas contribuições, porque a lei acabou o pecúlio que possibilitava isso. Terceiro, você não pode ter outro benefício além da aposentadoria, exceto a pensão por morte e salário de família. Tá?
Então, muitas pessoas acharam isso uma certa injustiça. Tá? E buscaram qual que seria a maneira de eu trazer algum retorno dessas contribuições que eu fiz após a aposentadoria, tendo em vista que eu não posso parar de pagar, eu não posso pedir a revisão da minha aposentadoria, eu não posso restituir essas contribuições, eu não posso ter outro benefício. E é como começaram a estudar a Constituição Federal, e um dos princípios da Constituição Federal é o princípio da contrapartida, né? Em que o segurado faz a parte dele durante a vida laborativa dele. Todo mês, religiosamente, faz a sua contribuição. Em contrapartida, o Instituto, quando existe o fato gerador do benefício, dá o benefício. Exemplo, fiquei doente, dá um auxílio-doença. Tive um acidente de trabalho, dá um acidente de trabalho. Mulher, fiquei grávida, dá o salário de maternidade. Completei os requisitos, dá aposentadoria. Faleci, dá a pensão, existe a contrapartida. Mas para o caso específico do aposentado que continua trabalhando, essa contrapartida do INSS não existe mais. Então, com base nesse princípio, começou a verificar o seguinte, que a única maneira da pessoa tentar usufruir de alguma vantagem dessas contribuições, é se ela estivesse aposentando hoje. Exemplo, uma pessoa que está aposentada há 10 anos e continua trabalhando há 10 anos. A única maneira dela usar esses 10 anos a mais é se ela estivesse aposentando hoje. Tá. Mas como ela já está aposentada, ela tem que desaposentar para aposentar de novo. Isso, o Supremo está analisando isso, né? Essa tese jurídica ela surgiu porque a legislação não trata. A Lei 8.913 de 91, que é a lei que rege a Previdência Social, ela não trata a desaposentação nem para restringir ela, nem para autorizar ela. Não tem um artigo da lei que fala que a pessoa que se aposentou e continuou trabalhando mais 5, 10 anos pode, quando bem entender, trocar a sua aposentadoria por mais vantajosa. Como também não tem uma lei restringindo isso. Então existe uma lacuna jurídica que o legislador não tratou. Por isso que é uma expectativa de direito que a pessoa discute na justiça. Mas entraram no superior e já tem sentença favorável. Não é uma tese nova, estão discutindo desde 2006, 2007. Hoje em dia, como é que está essa tese? Estão nos tribunais superiores, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em um recurso repetitivo, pacificou o entendimento dele em março de 2013, um julgamento do Benjamin Herman, ministro, e que disse que a desaposentação é possível. Não tem nada que proíba. Tá? É um direito patrimonial do segurado, ele pode abdicar dele, mas e também não tem que devolver nada, que era a grande discussão. Só que o Supremo Tribunal Federal até agora não julgou a matéria ainda para opinar. Qual que é a opinião dele? Há quanto tempo no Supremo? Já está... esse caso específico que vai servir como paradigma está desde 2008 para julgar. E se o Supremo for contra a decisão do superior? Todo mundo pede. Não tem que devolver? Não. Quem está recebendo hoje, possivelmente a desaposentação por uma liminar ou por uma tutela antecipada que foi concedida em decisão de primeira instância ou segunda instância, vai voltar ao estado quo, ou seja, vai voltar à aposentadoria anterior, mas o período que ele recebeu ele não vai ter que devolver porque foi por uma ordem judicial. Inclusive já existe para jurisprudência entendendo que em caso de recebimento de benefício por boa-fé, o segurado não tem que devolver. Então quem quiser desaposentar agora, correndo contra o Supremo, o que ele precisa ter? Quanto é aposentado? Primeiro, a gente sempre verifica assim, tudo depende de cálculo. Então antes de entrar com qualquer tipo de ação, procura um especialista, procura um perito que vai fazer a simulação para entender e você ter nas mãos quanto que seria essa nova aposentadoria caso você entrar agora. Se vale a pena você entrar agora, se vale a pena esperar, se já chegou no teto, se não chegou no teto. O primeiro passo é fazer esse estudo e essa simulação de cálculo. Tá? Após isso, entrar com a ação. Porque a desaposentação, qual que é, entre aspas, a vantagem e a desvantagem dela? A vantagem é que você não tem risco nenhum. Uma coisa que muita gente se preocupa, isso a gente sempre frisa, não tem risco de você perder o que já tem. Embora esse nome desaposentação assusta, tá? Ele não tem desaposentação porque você tem que desaposentar para aposentar de novo. Mas ele não tem risco de você perder o que já tem. Enquanto corre esse processo, continua recebendo também. Não tem risco nenhum. Não se está em discussão se o benefício que ele vem recebendo é devido ou não. Isso eu não sei se já deu. Está em discussão se ele pode desaposentar para aposentar novamente. E quanto custa isso? Depende muito, depende muito, existe uma tabela da OAB e depende muito de cada advogado, e depende muito de cada escritório. Então é uma questão que tem uma tabela da OAB, embora simplesmente uma tabela exemplificativa, mas depende muito Não, normalmente a pessoa ou é uma porcentagem sobre os atrasados que ele vai receber dessa diferença, ou uma quantidade de benefícios sobre a diferença que ele conseguir aumentar.
Então, depende muito de cada escritório. Doutor Edson, queria agradecer. Imagina. Infelizmente, a gente um bando de perguntas, mas o assunto é muito interessante, é complexo, interessa a todos nós e a gente vai, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente complementa isso. Agradeço a presença e uma boa semana a todos.